Hoje a igreja está bem animada, graças a Deus. Amém? Gente, no início do ano, em janeiro, eu e o pastor William fomos para a Associação de Pastores das Igrejas Batistas Regulares. Associação das Igrejas, não dos pastores. Associação das Igrejas Batistas Regulares aqui do Rio Grande do Norte. No meu carro. E aí, vou pegar esse outro. No meio do caminho, olha, esse aqui tá bem melhor. No meio do caminho, o carro bateu o motor. Na verdade, nem era no meio do caminho. Era o primeiro terço. E a gente não é católico, mas infelizmente o carro bateu o motor. E eu passei aí alguns meses sem usar o carro. Foi uma despesa grande. Recuperei o carro, graças a Deus. Voltei a andar no carro. E aí, a gente estava se organizando para ir para o culto de ações de graça da irmã Maria Regina. Ela alugou um paredão para fazer o culto lá na rua dela e deu muita gente. E aí, pegamos o nosso carro e fomos buscar a irmã Francisca. E quando eu cheguei na frente da casa dela, o carro não veio. Ele não ligou mais. Aí eu levei para a oficina. Os mecânicos passaram, na verdade, o mecânico de Marizal passou quase 5 meses no carro e não achou problema. Um outro mecânico disse que era um problema de R$ 1.800 e não dava garantia. E aí eu mandei para um outro mecânico no Ceará e o mecânico disse que não tinha nenhum problema naquilo que ele havia dito. O outro, né? Então eu levei o carro para Mossoró, já tem quase um mês, com a ajuda do irmão Carnel. E ainda ninguém sabe de nada a respeito do carro, porque ainda não olharam o carro. Aí, vocês acham que é um desabafo mesmo, né? Mas não, gente, não é desabafo não. E nem eu estou informando a vocês sobre o meu carro. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: será que o carro quebrado, de fato, é um problema para a minha vida? Será? Será que é uma coisa que vamos dizer assim, que Deus está sendo até injusto comigo e com minha família? Olha só, as 2 vezes que quebrou, o carro estava fazendo o quê? Estava fazendo coisa errada? Não. Inclusive, estava servindo ao reino de Deus. E quebrou justamente servindo. E passou muito tempo e não aparece conserto. Vocês já oraram por isso. E ainda o carro continua quebrado. E aí, será que Deus não atende às nossas orações? Para responder essas perguntas, abra em Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Na verdade, Salmo 3. Salmo não tem capítulos, porque é forma de inário, né? Então não são capítulos. Quando vocês pegam o cantor cristão, é hino 500 e pouco, hino número 15, hino 365, 369, né? Então salmos não são capítulos, são apenas salmos. Salmo 3. Salmo 3. Salmo 3. Salmo de Davi. Salmo 3. Salmo de Davi. Amém? Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em
escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo a Yahvé, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, e salva, Deus meu, pois feres nos queijos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Irmãos, o livro de Salmo, ele não é apenas cânticos que eram conhecidos pela nação de Israel e uma pessoa imprimiu e fez um hinário. Não foi assim, não. O hino, na verdade, o livro de Salmos é um livro que é organizado depois do exílio, depois do cativeiro da Babilônia. O livro de Salmos, ele atende a várias funções. Uma delas é justamente a adoração no templo. Então haverá muitos hinos, mas também haverá muitas orações. E o livro de Salmo, ele não foi construído aleatoriamente. Vamos fazer o Salmo 1, o Salmo ali do homem bem-aventurado, e o Salmo 150, o Salmo de Aleluia. Não foi só juntando um por um. Na verdade, teve uma intenção em toda a organização do Salmo. Cada salmo foi colocado em cada parte deste livro com uma intenção. Não foi apenas, vamos colocar e pronto. Não foi assim. Então, o livro de Salmos, se vocês perceberem, o Salmo 1 e o Salmo 2 não são salmos de Davi. O Salmo 3 é o primeiro salmo de Davi, porque Davi não foi o escritor do livro de Salmos, porém o organizador do livro de Salmos, ele colocou esses dois primeiros salmos para nos dar os temas principais do livro de Salmos, que é a lei do Senhor e o Messias. Salmo 1, a lei do Senhor. Salmo 2, o Messias. E no Salmo 3 entra o grande dilema que perpassa toda a criação, que é a rebeldia da humanidade, tentando destruir a semente, os descendentes de Deus. Então, o livro de Salmo, ele será organizado aqui, dando mais algumas informações a respeito do livro, em 5 livros. O primeiro livro, ele tenta trazer para a gente uma imagem de luta contra esse reino rebelde, essas pessoas que são insubmissas a Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido através da pessoa de Davi. Então Davi será muito importante aqui para entendermos os Salmos, principalmente o primeiro livro. No livro 2, o reino de Davi é estabelecido. Então há vamos dizer assim, agora um canto de vitória. Vocês lembram do reino de Salomão, agora congregando todas as nações de Sabá, vem uma caravana para aprender sobre a lei do Senhor. Então tem aqui, vamos dizer assim, aquilo que seria o ideal para o mundo todo. Mas no livro 3, a dinastia cai. Israel sai de Salomão e vai para Manassés, um dos piores reis de Judá. E aí o resultado é o que? O cativeiro. Parece que o anti-reino venceu e o reino de Deus perdeu, e agora o Messias foi perdido. E no livro 4 tem a perseverança com a esperança do retorno da restauração, concluindo com o livro 5, o livro da glória, o livro da restauração, o livro onde Deus finalmente vence. Então percebam que o livro de Salmos, ele realmente é uma bela obra de arte. Mas
Salmo 3, como eu disse a vocês, ele introduz aqui de modo muito enfático essa guerra do povo, do mundo contra Deus. E esse salmo, ele é tão marcante assim, por quê? Porque se vocês perceberem, é dito que esse salmo é um salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, o seu filho. Quem leu a história de Davi sabe muito bem que essa foi uma das piores cenas da vida de Davi e um dos momentos mais terríveis, onde Davi chora copiosamente, porque ele sofre perseguição não de nações, não do seu próprio povo, mas da sua própria carne, o seu filho. Então, quando Davi sofre isso, inclusive se vocês lerem 1 Samuel, capítulo 1 Samuel não, na verdade 2 Samuel, capítulo 14, 15, Davi sai de pé descalços, com a cara coberta, com fome, pranteando, chorando, abandonado por todos, inclusive por Israel, e sendo amaldiçoado, isso também por culpa dele, porque ele matou Urias. E aí, quando ele começa aqui, Salmo 3, versículo 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi, ele agora está numa situação tão difícil, que um homem sanguinário como Davi agora vê-se acuado, como um cachorro com medo no fim do beco, que não tem para onde fugir. Ele olha para todos os lados e percebe que não há paz, só há perseguição, inimigos. Ele está cercado. E aqui, se vocês perceberem, ele repete a mesma ideia, né? Muitos inimigos, estou cercado, mas a ênfase está aqui na palavra Senhor, ou na palavra Yahvé. Quando aparece aqui essa palavra em caixa alta na Bíblia de vocês, é porque aqui é o nome pessoal de Deus. É como Pedro, quando está se afogando na Galileia, e o que ele disse? Jesus, socorre! Então ele não tem tempo de passar toda aquela explicação, de fazer toda aquela liturgia. Ele só tem um grito de desespero, como uma criança que diz: mamãe. Então, nesse momento, Davi está num profundo sofrimento, porque a pior situação que podia acontecer com ele veio. E aí, gente, olha como Davi reage. Essa aqui é a situação. A guerra chegou em cima dele, ele não tem como fugir. E olha como Davi reage. Olha como os inimigos de Davi imaginam como Davi está. Os inimigos dizem assim, em tom de zombaria: não há em Deus salvação. É como, não é que os inimigos estivessem dizendo isso, mas Davi está dizendo aqui que a zombaria dele era tão grande que os inimigos estavam debochando dele como uma pessoa desesperada, que não tinha nem mais esperança em Deus. Imagine aí, você lá na sua aflição, imaginando que as pessoas estão falando mal de você. Pronto, é mais ou menos essa situação. Só que olha a reação desse homem em todo esse aperto, em toda essa situação. Olha o contraste. Isso aqui é difícil porque pode ser que nós não tenhamos a mesma leitura, mas olha aqui o contraste. Versículo 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo,
com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Pronto, para aqui, mais um momento. Irmãos, quando você diz assim, Deus é meu escudo, vocês começam a imaginar muitas coisas, né? Que Deus defende vocês, Deus é minha glória, que Deus vai realmente honrar vocês. Mas quando Davi ele está dizendo isso, ele está imaginando coisas que vocês podem não estar imaginando. Quando Deus é chamado de escudo, sabe onde está na Bíblia? Gênesis capítulo 15. Quando Deus aparece para Abraão, depois que ele derrota, mata 5 reis, e ele está ansioso porque não tem filho, Deus aparece para ele e faz uma aliança, prometendo descendência, prometendo que Abraão seria pai de multidões, prometendo que Deus usaria os descendentes de Abraão para salvar. Então, o que acontece? Abraão chama Deus como o escudo, como aquele que protegeria, porque Deus está dando confiança a Abraão, que sustentaria Abraão mesmo contra esses inimigos que se levantam, mas sustentará a descendência de Abraão, sendo o escudo, o galardão, a recompensa de combate. O que adianta Abraão ser o cara mais rico do mundo se ele não tinha um filho? E aí nessas palavras ele crê em Deus, isso imputado como justiça. Então, o que Davi está fazendo aqui, ele está lembrando da aliança, do pacto que Deus estabeleceu com Abraão. E esse pacto dá confiança a Davi, que Davi, ele é um desses descendentes de Abraão, que ele é protegido por Deus, que ele vai ter sim uma continuidade, que a história dele não vai acabar. E quando Davi fala em honra, e quando Davi fala que Deus é que sustenta a cabeça de Davi em honra, o que Davi está pensando? Davi está lembrando da promessa de Deus em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi tenta fazer um templo para Deus, e Deus disse: não, você não vai fazer templo para mim, não. Eu que vou fazer uma casa para você. Para Davi, está falando que Davi ia ter uma dinastia perpétua, um rei que reinaria para sempre, vindo de Davi, que o reino não sairia de Davi. E aí Davi diz assim: eu ser uma pessoa tão insignificante, e o Senhor fala de tempos que ainda nem existem para ter um servo. O Senhor me honra mais do que eu esperava. Ou seja, Davi está citando outra aliança, outro relacionamento pactual que Deus estabeleceu com Davi, que Davi reinaria para sempre sobre a nação de Israel. Mas lembra do que estava acontecendo aqui? Absalão, o filho de Davi, estava tentando destronar o pai. E o que Davi faz? O Senhor é meu escudo, aliança. Abraão, aí o Senhor é a minha glória, aliança davídica, aliança que Deus falou diretamente, inclusive, para Davi. Davi tinha segurança que Deus cumpriria as suas palavras. Então, nesse momento de muito sofrimento, ansiedade, calamidade, abandono, de perseguição, mas não é só uma perseguição a Davi, não é só a questão política de quem manda, quem desmanda, de dinheiro. Não, irmãos, isso aqui é uma questão espiritual. Aqui é uma guerra contra Deus. Quando Absalão se levanta contra Davi, não é somente contra Davi que Absalão está se levantando, mas sim contra Deus, porque Davi é o rei que tem aliança com Deus. Davi, ele é um ungido de Deus. Davi está representando a nação de Israel. Davi está à frente do povo que Deus está usando para salvar. Então aqui é uma guerra contra Deus. Por isso que Davi está citando essas palavras, que Deus é o escudo, que Deus é a honra
eu elevo a minha voz ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Por que ele tem essa confiança que Deus vai responder? Porque isso aqui diz respeito diretamente a Deus, irmãos. Diretamente a Deus. E Davi tem esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque esse é o grande plano de Deus para salvar a humanidade. E Davi fazia parte desse plano. E aí haverá outra consequência com base nessas alianças, com base no que Deus tinha feito com a nação e com Davi. Veja o que Davi diz mais. Olha a reação de Davi. Olha a continuidade dessa reação. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que toma posição contra mim de todos os lados. A pessoa podia chegar assim para Davi: Davi, rapaz, tem solução não para você. Tu perdeu a guerra. Seu filho está com os principais generais, está com todo mundo. Você já está velho. Já era, perdeu. Você está cercado. E aí, Davi lembrava até do pecado dele, né? E sabia que aquilo tudo era também culpa dele. E aí, estava tudo perdido. Davi merecia realmente ser destronado? Merecia. Davi merecia ser destronado. O que ele fez? Ele matou uma pessoa inocente para roubar a mulher dele. Davi agiu como um filho da iniquidade, como um descrente. Davi merecia ser destronado, morto. A lei condenava, mas Deus foi tão misericordioso que poupou a vida dele. E Davi tem confiança que vai recuperar o reino, que não vai perder o reino, não por quem ele é, mas por causa de Deus. E assim, no meio do combate, mesmo com o risco de perder a vida, Davi dorme. Como é que vocês iriam dormir sabendo que a casa de vocês poderiam ser invadidas e que vocês serem mortos? Dormindo. Como é que vocês dormiriam? Pronto. Davi tem essa confiança. Davi está expressando essa realidade, esse sentimento, por causa de quem é Deus e do grande plano dele. Ele sabia que o momento dele ainda não havia chegado. Não porque Davi tem alguns planos, ou que Davi tem um desejo de ver, não. É porque Davi fazia parte deste plano de salvar, do reino, de redimir o mundo. Então, Davi, ele vai terminar o salmo com essa terceira parte, pedindo a justiça de Deus. Lembra quando a nação de Israel estava no deserto, e aí a nuvem se levantava e marchava para que a nação de Israel também seguisse? Moisés, inclusive, vai dizer em Números que Deus se levanta para guerrear. E aí Davi diz: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois fere no queixo. Ele clama a Deus, dizendo para que Deus humilhe os seus inimigos. E como é que Davi pode pedir uma coisa dessa? Para que Deus humilhe, derrota os seus inimigos. Aqui, ó, no último verso. Além de tudo isso que eu já falei, mas a razão está aqui, ó. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A fonte do livramento é o Senhor. E o povo, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. E o povo é o destinatário dessas bênçãos. O povo de Deus, o povo que está aliançado, pactuado com Deus, que tem um relacionamento firmado com Deus. Pronto, agora preste atenção. Quem é que está sendo
perseguido? Davi. Ele pede para quem ser livrado? Ele. Ele clama por ele. Mas por que ele estava falando sobre o povo? Que a bênção de Deus é sobre o povo. Ah, mas ele faz parte do povo, né? Não é só isso não, irmãos. Davi, aqui, ele não é somente um indivíduo. Deixa eu dizer de um outro modo. Se Davi tivesse morrido na batalha com Golias, Jesus não tinha nascido. E nós não seríamos salvos. Você está entendendo o tamanho? Não é uma criança contra Golias, não. É o plano redentivo de Deus. É maior do que Davi. Muito maior do que Davi. Então, quando Davi aqui está clamando por salvação, mesmo que a salvação seja para ele, mas isso afeta diretamente ao povo, inclusive o povo que estava perseguindo ele. Mas ele é o representante da nação, mas a pessoa utilizada por Deus para trazer a salvação ao mundo. Então aqui as bênçãos que caem sobre Davi também caem sobre o povo de Deus. Os males que caem sobre Davi caem sobre o povo de Deus. Por isso Deus vai agir em benefício a Davi, porque não é só Davi, é o povo de Deus. E isso vai nos ajudar justamente a entender o tema dessa mensagem. Lembra que eu falei do meu problema? Isso vai nos ajudar a fazer orações que sejam atendidas por Deus. Por que algumas orações não são atendidas por Deus? A gente dá aquela rápida resposta, né? Porque não é da vontade de Deus. É fácil responder assim. Mas nós queremos saber a oração que Deus atende, porque a gente quer fazer essa oração, ou não é? Todo mundo aqui passa por aperreio, passa por sofrimento. É problema, a gente sente dor, a gente tem problema de saúde, temos problema com pessoas más, temos problema dentro da nossa família, semelhante ao caso de Davi, e nós oramos pedindo a ajuda de Deus. E será que Deus não nos escuta? Porque aqui Davi está dizendo que Deus escuta, Deus age, e Davi tem tanta confiança em Deus que mesmo a ponto de morrer, o cara dorme. Ou Davi é muito relaxado, ou Davi é doido, ele está certo. Então, irmãos, a mensagem de hoje é o seguinte: preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês, para vocês não entenderem errado. O nosso problema não é dívida, não é doença, são problemas, mas eu vou dizer qual é o nosso problema. Calma aí. O nosso problema não são pessoas mais educadas, mal educadas. O nosso problema não é ter pouco dinheiro, ter pouca água, ter uma doença no gado, não ter peixe, não ter comida. Isso não é problema não. Isso são apenas galhos do verdadeiro problema. E eu não estou desprezando a realidade desses problemas. Eu disse a vocês, já concordei, que dói, que realmente eles existem. O budismo vai dizer que isso aí são ilusões, mas nós não dizemos isso. Inclusive, esses problemas que existem em nossas vidas nos levam até a questionar a bondade de Deus. Os ateus fazem isso. Os jovens vão suscitar uma discussão que foram até 10 horas da noite, justamente nesse tema. Porque Deus é bom e problemas existem. Bem, e sabe qual é o problema do homem? O problema do homem foi ter se afastado de Deus. Deus fez um mundo tudo perfeito,
Se vocês quiserem mais detalhes, vão lá no YouTube, procure IPF, use e assista as pregações de Gênesis. Mas o problema do homem é justamente a rebeldia a Deus, a rebelião a Deus. Tudo desconjuntou a partir disso, porque nós fomos criados para Deus. Nós não fomos criados para fazer história, nós não fomos criados para ter uma boa reputação, nós não fomos criados para ser ricos, nós não fomos criados para ser saudável, nós fomos criados para adorar a Deus. Essa é a nossa função, a nossa criação. Foi para isso que Deus nos criou. E a partir do momento em que a gente quis ouvir outra coisa sem ser a Deus, entrou a morte no mundo. E aí, gente, veio dores, espinhos, abrolhos. Deus disse: a mulher ia aumentar muito mais a dor do parto. Dói, é problema. Mas o problema real é que a gente não consegue voltar para o jardim, ter um relacionamento com Deus. E aí Deus resolveu o problema, trazendo a solução de Jesus Cristo. Mas mesmo com essa solução, que é através de Davi, o mundo, as pessoas que não foram salvas, os demônios que continuaram lutando, eles se estremecem, eles lutam para que essas pessoas não vivam, para que Deus morra dia após dia. Então o nosso problema, nós que agora fomos salvos do reino de Deus, não é mais agora ter um relacionamento com Deus, porque agora nós somos salvos, nós somos religados, nós estamos agora em comunhão com Deus. Mas o nosso problema agora é sobreviver num mundo onde as pessoas odeiam Deus. Todas as pessoas que dizem que amam a Deus, mas não vivem para Deus, são mentirosas. Na verdade, elas odeiam a Deus com tudo que elas têm, e elas vão fazer de tudo para matar o povo de Deus. O que fez Caim com Abel? Eles são irmãos, mesmo pai da mesma mãe. Matou, porque ele não podia matar Deus. Então, o nosso problema hoje, irmãos, é sobreviver para cumprir a missão que Deus quer para nós, enquanto estamos aqui. Porque a vida longa que Deus prometeu para a gente, Ele prometeu, está na Bíblia. A saúde, a riqueza, tem um momento, não é agora. Podemos usufruir disso, se Deus assim permitir, mas Ele não prometeu nada disso, a não ser tribulação. Está lá nos Evangelhos: por amor a mim vocês serão perseguidos. Então, quando nós ficamos olhando demais para o carro que não se conserta, nós perdemos realmente onde está o nosso problema. Isso aqui é um detalhe, gente. É um detalhe. Dói, faz falta, faz demais, com certeza. Um câncer é destrutivo. Uma pessoa que infarta é horrível. Uma pessoa que morre é terrível. Ninguém quer isso. Mas o pior, a pessoa que vai para o inferno, são pessoas que matam, que perseguem as outras, porque são rebeldes a Deus. Elas mesmo que não digam isso, mas essa é a realidade. Então, eu preciso que vocês entendam o seguinte: a vida de vocês, como a minha, não é o centro do mundo. Não é. O centro do mundo é Deus, e o mundo assim não quer olhar para Deus. E a gente vai sofrer muito por causa disso. Muito, mas muito mesmo. Não é pouco, não. Está aqui, ó, Davi. Quase ia ser morto pelo próprio filho. Então, por que existe doença? Porque a gente caiu no pecado. Se a gente tivesse pecado, não tinha doença.
Deus restaurar o mundo, está boa sequência. E até lá, nós somos mensageiros de Deus, dessas boas novas, para mostrar que as pessoas que estão olhando para si, para o umbigo delas, elas podem olhar para o céu e ter um problema resolvido. O problema é que elas não percebem, que elas não querem perceber, porque estão cegas. Mas nós já fomos iluminados, fomos salvos, regenerados. Então, irmãos, por favor, lide com os problemas, são problemas. Sofra, a gente vai chorar junto, com certeza. Mas a sua vida é a minha. É apenas uma letra na grande história de Deus. Deus não despreza as nossas dores, Ele sabe. Ele não está insensível às nossas dores, mas Deus está resolvendo um problema muito mais importante. Deixa eu dar uma ilustração para vocês entenderem. Mas tem uma jovem aqui no Marizal que gosta de comer queijo, tipo cartel, mas é uma jovem. E aí, essa jovem, ela sempre come queijo, todos os dias. E o Marizal entrou numa praga igual ao Egito, 7 anos de fome. Aí essa jovem um dia chega no Mirage, não encontra queijo. Vai no Rede 10, não encontra queijo. Vai no Reino do Oeste, não encontra queijo. Vai lá nos cantos que corta a carne, não encontra queijo. Vai no curral e cadê o queijo? Aí ela chega em casa, a minha vida não vale mais nada, porque eu não tenho meu queijo. E o Marizal toda com fome. Uma situação muito pior. Não é que seja fácil ela não ter o queijo dela, mas é porque ela está passando uma agulha enquanto o ônibus está sendo queimado. Imagina quantas pessoas passariam fome se o Marizal passar 7 anos de escassez. E a gente preocupado se vai ter ar-condicionado, isso, aquilo, são coisas que fazem falta. Mas é a ilustração que eu estou utilizando para mostrar a vocês que o nosso problema é maior do que o carro quebrado. E aí, irmãos, nós precisamos reconfigurar as nossas emoções e pensamentos. Não é sermos apáticos, tomar remédio para não sentir mais emoção, não é isso não. É nós conversarmos com nós mesmos. Isso não é coisa de doido não, isso é coisa de inteligente. Davi faz isso várias vezes no Salmo, viu? Então, se alguém fala sozinho, não tem problema, faz muito bem se for coisas boas que você conversa para você. Mas você precisa realinhar as suas emoções, os seus pensamentos, no sentido de você se alimentar de Deus diante das dificuldades, inclusive para você poder realinhar a sua mente para entender de fato o que é problema nisso que eu estou dizendo. Mas pense o seguinte: quando você tem uma ferida, uma criança quando se fere, se a criança dá atenção à ferida, o que acontece? Ela chora. Se ela ignorar a ferida, ela sente a dor, mas sobrevive, né? Outro dia ele mandou um vídeo para mim de uma criança que caiu. Ela tropeçou, aí caiu e machucou o joelho. Aí a criança já se levantou assim. Aí a mãe: você é o quê? Ela: cabelo macho. Aí saiu. Cabelo macho. Então assim, gente, não é ignorar os problemas de modo nenhum. Precisamos tratar todos os problemas, aqueles que são tratáveis. Mas nós precisamos se alimentar de Deus. Nós precisamos realimentar nossas mentes, nossas emoções, confrontar o nosso desespero, o nosso medo, a nossa desesperança. Nós precisamos ter doses de alegria em
meio à tristeza, para evitar de cair na grande depressão. E com a depressão, nós precisamos ter poucos e contatos, não poucos, mas contatos contínuos com essa revitalização, para que Deus opere um milagre, dependendo aí do caso, até com um medicamento. Mas aqui, irmãos, é você reorientar a sua vida, buscar a solução em Deus, percebendo que realmente é problemático. Então, o problema pode estar dentro da sua casa. Ou dor infeliz, não é a do apendicite, nem a de parede, que é uma dor grande, é a dor de um filho que persegue um pai. Um filho que vocês sabem que podem ir para o inferno, sofrer eternamente a ira de Deus. Ou dor infeliz. Davi chorou tanto com a morte de Absalão. Absalão que queria matar Davi. Chorou que o general de Davi disse assim: se o senhor não se recompor, o senhor vai perder seu reino todo agora. Imagina tudo. Então, o problema pode estar na sua casa, meu irmão. A gente não pode baixar a nossa guarda e fingir que as coisas estão bem. Eu tenho dinheiro na conta, a saúde está mais ou menos, o carro está funcionando. Mas o problema está ali, dormindo no outro carro. Isso é terrível, irmãos. Terrível. Terrível. Filho matando pai por causa do dinheiro. Isso é terrível. Horrível, meus irmãos. Mas a gente precisa buscar a solução de Deus em oração. E aí vem a grande questão. Deus não responde a oração egoísta, a oração egocêntrica. Tiago vai falar sobre isso. A gente estudou isso nas casas dos irmãos. Mas Deus responde a oração piedosa, a uma oração que está pensando o plano de Deus, que está pensando além de si, uma oração que está pensando o grande papel que nós temos, que Deus nos chamou, que permite a gente ainda viver. Deus responde a essa oração, Deus atende a essa oração. Você quer saber um exemplo? Um exemplo bem interessante. Quando meu carro bateu, nós fizemos a oração: Deus, por favor, faça o carro funcionar. Nem sabíamos que o carro tinha batido no motor, mas Deus movimentou tantos irmãos que nos ajudaram com o reboque, nos ajudaram com o carro alugado, tudo isso milimetricamente, porque o carro bateu à tarde e a locadora, o reboque fechava às 5. E aí nós conseguimos pegar o carro à noite, chegamos no congresso à noite, tudo em paz, não aconteceu nada, mas Deus não consertou o carro. Mas Deus atendeu outra oração, tirou a gente do sufoco, usou irmãos para abençoar nossas vidas, inclusive um irmão da igreja Batista Imaculada resolveu deixar a gente na porta de casa, sem cobrar nada. Eu, pastor William e nossos filhos. Deus nos protegeu. Deus usou a nossa vida para outros irmãos poderem exercer misericórdia. A gente tem muitos testemunhos, irmãos, muitos. Poderia relatar aqui a noite toda, mas aqui a orientação é a seguinte: tente evitar pensar demasiadamente em você quando você for orar. Você pode pedir por você, pode e deve,
nosso coração egoísta pode estar camuflado em palavras belas, só para nós esbanjarmos, como o Tiago vai falar. Mas quando você pensa na sua missão, Deus, me ajuda nisso. Deus, eu preciso de tal coisa para servir tal coisa. Eu percebo a mão do Senhor, o Senhor me orientando, o Senhor me deu isso, me deu aquilo, abriu tal porta. E eu posso abençoar a igreja dessa maneira, abençoar aqui no Marizal. Possibilita, Senhor. Olha aqui, eu estou orando para mim, mas pensando num contexto maior. Então, essas são orações que Deus atenderão e terá prazer de atender. E aí, irmãos, podem ter certeza, Deus vai agir. Vai agir porque é o plano dele. É a gente perceber esse plano dele aqui, ó, no meio da nossa vida, na nossa vida. Irmãos, mas não adianta a gente estar orando a Deus, buscando essa solução, esse consolo e essa solução, se nós não conhecemos nada de Deus. A gente só chega diante de Deus e diz assim: Deus é bom, tá, mas Deus é bom como? Por quê, cara? Deus é bom, Deus é bom, todo mundo pode dizer isso, até um descrente diz isso. Inclusive o descrente conhece mais esse Deus do que eu, até um demônio crê em Deus e treine. Tiago vai falar sobre isso. Mas nós precisamos ter essa mentalidade de Davi, que ele vai a Deus todo armado, todo articulado, como um bom advogado, e diz: ó, eu estou precisando disso e disso, está aqui as razões, que o Senhor é assim. Lembra quando Moisés vai apelar para o povo? O povo, quando Moisés sobe para o monte, faz um carnaval, festa da carne, e aí Moisés quebra a tábua e volta para o monte, e Deus diz: eu vou matar todo mundo, vai ficar só você. Aí o que Moisés faz? Deus, por favor, não mate esse povo, porque o teu nome vai ser mal falado entre as nações. Moisés só apela a Deus, nada mais. Não diz assim: não, ele tem jeito, não. Moisés apela a Deus. O Senhor fez a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. O Senhor fez a promessa para eles, Deus. E aí o que Deus faz? Deus atende, porque Moisés apelou do jeito certo. Lembra quando o Abraão está lá no YouTube? A verdade, eu vou postar. Ainda está lá, não vou postar. Está bem perto. Abraão apela a Deus? Apela à justiça de Deus. Mas é porque esses homens conhecem a Deus, então eles sabem conversar com Deus. E aqui, irmãos, eu vou tocar num ponto muito sensível do público evangélico em geral. Primeira coisa: promessas vazias. Você chega para uma pessoa que está com qualquer problema e diz assim: Deus vai resolver esse problema. Aí Deus não resolve. A culpa foi de quem? Foi de Deus. Porque Deus não fez, não era vontade de Deus. Não, Deus não disse que ia resolver. Me prova que foi de Deus que disse. Foi você que disse. Então, às vezes, a gente, eu não vou dizer não a gente, mas alguns irmãos, até com boas intenções, eles jogam promessas vazias e minam a fé das pessoas. Porque, de fato, nós somos pessoas que precisamos de esperança, principalmente no mundo problemático como é esse. Mas nós podemos dar promessas concretas. Por exemplo, meu irmão, mesmo que você morra, mas pode ter certeza que um dia ninguém mais vai chorar por doença. Lembra como o Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha? O que eles disseram lá na Nabucodonosor? Nós não se dobraremos. Deus nos salvando ou não, nós só servimos
a Deus. Ele não deu promessa falsa a Nabucodonosor, não. Ele deu promessa certa. Deus decidiu salvar, mas quantos mártires Deus não salvou? Quantas pessoas morrem em nome de Jesus hoje e Deus não salva da morte? Por quê? Porque Deus quer resolver um problema muito maior. E nós precisamos dar promessas concretas. Então, quando você conversar com um descrente, não chegue para ele e diga assim: ó, tua vida vai melhorar quando você se tornar crente. Às vezes, a nossa vida piora porque nós nos tornamos crentes, porque agora a gente vira inimigo do mundo todo. E aí vem doença, vem coisa, vem tudo. Mas como é que essas pessoas, semelhantes a Davi, continuam felizes, continuam confiantes, satisfeitas? Como aquele homem que compôs o hino Sou Feliz, que perdeu toda a sua família em um único dia no afogamento, e compôs o hino mais belo de toda a história, Sou Feliz. Como? Porque a felicidade dele está em Deus. Ele está vendo as outras promessas de Deus. Ele confia no grande plano de Deus, e ele se consola naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus prometeu. Vou chegar em outro ponto bem delicado do público evangélico, que são as músicas. As músicas semelhantes às promessas vazias. Existem músicas que também são vazias e mentirosas, dizendo que nós teremos problemas resolvidos e não temos, cara. Você olha para os apóstolos, todos morreram de forma cruel, exceto João, que foi abandonado na ilha de Patmos. Mas os crentes, eles estão cantando músicas até que mentirosas, mas continuam tendo problemas, e não são resolvidos. E aí, gente, e cadê Deus? Nesse mundo não responde às minhas orações? Não, gente, Deus não prometeu nada disso, não. As músicas estão mentindo, não são músicas de Deus, não. Elas citam até Deus, mas não tem nada de Deus. Elas não falam nada de Deus. Elas falam promessas vazias, cita Deus para parecer que é de Deus, mas no final não tem nada de Deus. E a gente fica assim: e agora? O que eu posso fazer? Onde está meu consolo? Porque não tem, cara. Não tem, a música não tem nada. Na verdade, elas afastam a gente de Deus. E aí a gente encontra muitos irmãos, não são poucos, que estão frustrados com Deus. Mas por quê? Porque se encheram de músicas vazias. E aí, você pega um salmo desse, bem pequenininho. Olha como esse salmo é pesado, é recheado, nos dá âncora, nos dá esperança, nos dá alegria. Como é que Davi, num momento tão desesperado desse, ele estava confiante? Não era que ele estava cego, que Deus ia resolver o problema dele. Não. Quantos reis morreram em situações até menores do que Davi, e eram crentes? Você lembra de um grande rei que reformou Judá, o rei Ezequias? Reis bons que morreram, a menos coisa que Davi. Mas a esperança na salvação, no conserto desse mundo, que Deus não desprezou os seus servos, que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que o tempo de Deus ainda não chegou, que a forma de Deus é diferente da nossa forma, que Deus haverá de recompensar a gente muito mais na vida por vir, que Deus tem tudo em suas mãos. Pronto, isso aqui é verdade. Pronto, é isso aqui que a gente precisa, irmãos. E aí as músicas servirão como bons remédios para curar a nossa alma. Músicas boas, músicas com teologia. Eu estou falando disso porque, de maneira geral, o público evangélico, eles sofrem com isso. Então, irmãos, olhe para Deus no problema real e busque essa solução. E eu lhe garanto que Deus vai agir em sua alma. Mesmo que você esteja numa situação parecida com Davi, Deus vai ali
a atender se você buscar Deus dessa maneira, se você entender realmente o problema. O problema é muito maior do que as nossas vidas. Deixe, meus irmãos, de reparar o que as pessoas dizem. Pronto, o cara se converteu, a vida só está dando ruim, aí as pessoas vão dizer o quê? Pecado. Está em pecado, não prospera porque tem pecado, vive pecando, dentro da pessoa, é um pecador, está na igreja de fingido. Lembra o que as pessoas estão dizendo de Davi? Não tem salvação para Davi. Gente, a nossa consciência precisa ser cativa em Deus, não nas pessoas. A nossa consciência ela precisa ir além até das circunstâncias. Nossa consciência precisa descansar na pessoa de Deus, lembrar de tudo que Ele fez, lendo as Escrituras e poder confiar nele e ter esse relacionamento próximo, íntimo com Deus. Então nós poderemos sobreviver a essas dificuldades, mesmo que o mundo todo aponte o dedo para você e diz: está em pecado, Deus não vai lhe ajudar não, está colhendo coisa errada. A gente não é espírita. Jó sofreu porque Deus permitiu o diabo destruir a vida dele, e ele não soube o motivo, mas ele tinha uma consciência pura do relacionamento dele com Deus. Ele conhecia a Deus, e isso foi o que segurou ele toda essa tempestade até ele ser restaurado. Mas pode ser que não sejamos restaurados como Jó, porque o plano de Deus é muito maior do que as nossas vidas. Porém Deus não nos abandona, Ele não se esquece da gente, Ele não deixa a gente jogado. Ele está aqui com a gente dizendo: eu estou aqui cuidando de vocês, mesmo que eu não cure ali aquela feridinha sua que dói muito, mas eu estou curando a ferida do mundo, e eu estou usando a sua vida, a tua ferida, para curar outras pessoas, para ser bênção, para trazer coisas belas, de forma que nós não compreendamos. Então, irmãos, nós precisamos dobrar o nosso joelho e buscar esse Deus, que é um Deus escudo, que é um Deus fortaleza. Mas essa bênção é só para o povo de Deus. Quem não tem um pacto com Deus, quem não foi salvo por Jesus Cristo, não tem nenhuma esperança. Não tem, só resta desespero. Então hoje, se alguém aqui ainda não se rendeu à cruz de Jesus Cristo, conhecer, reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e segue Ele, você infelizmente está em desespero. Mesmo que você não sonhe, que não tem solução, a não ser que você se renda a Jesus Cristo. Então hoje, se houver alguma pessoa, hoje é o dia de você receber a solução para o problema que ninguém resolve, só Jesus. Então, irmãos, Deus atende o clamor do justo, e podemos descansar, porque a rebeldia vai acabar. Os governantes são justos, são injustos. Os policiais não fazem o papel deles, não fazem. A família está se perdendo. As coisas estão ficando caras. Mas Deus vai pôr um ponto final nisso tudo. Aqui está escrito. Quem veio para a LBD soube mais ou menos como vai acontecer. Não entendeu bem direitinho não, porque é assim mesmo. Mas viu que Deus está caminhando, está cuidando, está usando a igreja como um grande hospital, antes que o fim das coisas chegue. Então, nós podemos descansar, podemos ir para casa hoje, mesmo sabendo que tem um bando de homem planejando fazer o mal contra a gente, mas a gente pode descansar, porque tem um Deus
Deus que não muda, um Deus que quando fala, Ele faz. Quando Ele fala, não é outras pessoas não, quando Ele fala, Ele faz. Uma certa vez, meu irmão chegou, eu já contei isso para vocês, ele falando assim: e você não quer saber disso, dos Illuminati, não sei o que, dos grandes poderosos do mundo, que estão botando coisa na água, na comida, e papapá, papapá, papapá. Aí eu, e daí? Você pode fazer o que em relação a ele? Nada, não pode fazer nada. Você acha que todo esse dinheiro, você não pode fazer nada. Vai beber água não. Se até a água do céu está poluída, segundo ele, a água do mar está poluída, vai beber água não. Você não cria água, você não é Deus. Mas eu tenho uma esperança que acima desses homens, o Criador dos céus e da terra reina, mesmo diante da rebeldia dos homens, e nosso lamento vai acabar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Deus grande, Deus amoroso, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Em meio ao nosso desespero, nós pedimos tanto socorro ao Senhor, Pai. O sofrimento é grande, mas não é que o Senhor seja surdo ao nosso sofrimento, Pai, mas é que o plano do Senhor é muito maior. E o Senhor tem usado até o nosso sofrimento para trazer o teu plano, para trazer o teu reino. Nos ajuda, Senhor, a clamar como o Senhor quer, a orar como o Senhor deseja, a cantar como o Senhor se agrada. Nos ajuda a encontrar essa confiança inabalável que Davi tem aqui. Nos ajuda a realmente termos orações eficazes, orações que movimentam o céu, orações como o príncipe dos orfanatos fazia, orações que realmente estão de acordo com a tua vontade, que reflete a pessoa do Senhor. Nos ajuda a consolar o nosso coração, a dos nossos irmãos, a do mundo, Pai, um coração duro, um coração rebelde. Nos ajuda, Senhor, a sermos realmente consoladores com a verdade, com a tua palavra, com aquilo que sustenta, não com barganha, mas com aquilo que realmente alimenta a alma, que é indestrutível, que homem nenhum pode roubar, que trapaça nenhum pode enganar. Nos ajude, Senhor, a também a curar até aqueles que não querem, a administrar esses remédios. Nos ajuda a proclamar a boa nova, que mesmo no meio a essa rebeldia, o Senhor vai vencer. O Senhor reina, o Senhor está agindo, o Senhor está protegendo o seu povo, o Senhor está à frente, o Senhor não está atrás, não está do lado, o Senhor não está surdo. É o Senhor que luta a guerra do teu povo, a guerra da tua igreja. Então nos ajuda a entender, Senhor, que essa vida é apenas parte do pelotão, que é o pelotão do Senhor. Oh Pai, peço por cada família, entendendo que a gente precisa sim de comida, de transporte, de roupas. O Senhor sabe muito bem disso, mas nós precisamos, acima de tudo, entender a tua vontade para nossas vidas e fazermos tudo que o Senhor quer que façamos enquanto estamos aqui nesta guerra, e sendo consolado por ti, pelo teu Santo Espírito. Lembra, Pai, que cada irmão que está aqui, cada crente tem Deus, tem o Espírito Santo, o Consolador, aquele que sente as nossas dores e não nos abandona. Ó Pai, nos ajuda